Olá, eu sou o Thiago Junqueira e neste vídeo vamos examinar 7 aspectos da minuta posta em consulta pública pela SUSEP para o tratamento regulatório dos seguros de danos que, ao nosso ver, deveriam ser alterados. O primeiro aspecto diz respeito à necessidade de registro, tanto das condições gerais, especiais quanto particulares, previamente à sua comercialização por parte das seguradoras. A ideia aqui é que, na verdade, esse registro que é necessário no âmbito das condições gerais e especiais não faz sentido no âmbito das condições particulares, que, como o próprio nome diz, são condições particulares considerando aquele contrato em específico. Então, basicamente, a minha proposição foi a retirada dessa necessidade ou pelo menos a relativização dela, falando que seria necessário esse registro apenas quando a alteração for prejudicial para o segurado. Um segundo aspecto que, no nosso sentir, também teria que ser alterado, está presente no artigo 48, parágrafo único. Esse artigo trata de seguros que possuem a renovação de forma não automática. A SUSEP, extrapolando a sua função regulatória, exigiu que nesse tipo de contratação a seguradora avise com 30 dias de antecedência o segurado eventual desinteresse na renovação do contrato. A lei só menciona essa obrigação no âmbito dos seguros que já possuem uma renovação automática, ou seja, não faz sentido ampliar essa linha de análise para seguros de uma forma geral, lembrando que, de acordo com a lei do corretor de seguros, cabe a esse intermediário trazer o melhor interesse do segurado, inclusive na renovação do risco, como um elemento da sua atuação. Já um terceiro aspecto está presente no artigo 67, parágrafo único da minuta sobre seguro de danos, que fala, e aqui está relacionada àquela ideia de salvamento, contenção, iminência do sinistro. Basicamente, essa minuta exige que a seguradora disponha nas condições gerais o que caracterizaria essa iminência de ocorrência de sinistro, o que é impossível ex ante. Não tem como a seguradora falar, olha, para esse tipo de sinistro, essas ocasiões aqui configurariam a iminência do sinistro, ensejando a necessidade de informação do segurado em relação a esse aspecto. Passando agora para o quarto aspecto, que é relacionado à prática de ilícito criminal. A SUSEP foi bem, de uma forma geral, nesse artigo, trazendo ali uma perda do direito à indenização, mas, tecnicamente, a solução adequada aqui é a perda do direito à garantia e não a perda do direito à indenização, porque na perda do direito à indenização, um exemplo clássico é a mora no aviso de sinistro. Isso pode ensejar a perda do direito à indenização, mas a princípio não enseja a perda do direito à garantia, uma vez que para aquele sinistro em si a seguradora não dará cobertura, mas outro sinistro, eventualmente avisado tempestivamente, sim, teria cobertura. Já a perda da garantia é quando, por exemplo, o segurado agrava o risco intencionalmente ou, eventualmente, ele mente no momento da contratação de forma dolosa. Aqui há uma perda de confiança na relação, podendo gerar a perda da garantia pelo desequilíbrio contratual também. Já o quinto ponto, e aqui é um jogo de 7 erros na nossa visão, o quinto ponto é a proibição de fixação de prazo para aviso de sinistro por parte da seguradora. A SUSEP repetiu esse tratamento regulatório, mas desconsiderando que houve uma alteração muito relevante na nova lei, que foi o início do prazo prescricional, agora sendo da negativa de cobertura em regra e não da ocorrência do sinistro em si. Então, quando você coloca o início da prescrição da negativa e não há essa possibilidade de se estipular, especialmente nos seguros de grandes riscos, um prazo em dias, ainda que seja um prazo amplo, por exemplo, de 120 dias para o aviso de sinistro, a situação não fecha muito bem, né? Porque o segurado pode demorar bastante para avisar o sinistro e ainda assim o prazo prescricional não terá se iniciado. Então a ideia aqui é que haja exclusão
desse artigo, ou pelo menos a estipulação de que não poderá ser inferior a 120 dias, por exemplo, esse prazo máximo para o aviso de sinistro, lembrando que é do próprio interesse do segurado que haja o aviso de sinistro de forma célere, permitindo que a seguradora regule esse sinistro e, eventualmente, pague a indenização também de forma mais célere. O sexto erro é sobre o artigo 77 da minuta, que exige que a lista de documentos para regulação de sinistro esteja presente tanto nas condições contratuais quanto nos documentos contratuais. Então, as condições contratuais seriam as condições gerais, especiais e particulares, e aqui tudo bem, tem que constar mesmo essa lista lá. Agora, nos documentos contratuais, que, por exemplo, seria a ideia aqui de apólice ou certificado individual, me parece que seria uma repetição indevida, considerando que as condições contratuais terão que ser disponibilizadas ao segurado já no momento da proposta e, novamente, depois da contratação, ou pelo menos tendo-se garantido no momento da proposta, o segurado já vai ter acesso a essas condições contratuais. O que a SUSEP acaba obrigando a seguradora é tornar esse documento contratual muito amplo, muito repetitivo, lembrando que, eventualmente, poderá haver uma lista para as coberturas básicas e listas específicas para coberturas adicionais. Então, ficaria inviável praticamente se replicar nesse documento contratual, que geralmente é um pouco mais enxuto, só com as necessidades ali essenciais, os conceitos essenciais sobre aquele contrato, não faria muito sentido que haja essa necessidade de um tratamento nesses dois documentos. O sétimo aspecto, então, está presente no artigo 96, parágrafo único, que é relacionado àquelas hipóteses de insanidade mental, uso de substância tóxica pelos segurados ou, eventualmente, embriaguez. Basicamente, a proibição de que essas hipóteses sejam consideradas exclusões de risco, né, hipóteses de exclusão de risco. Por outro lado, permite que elas sejam hipóteses ali de agravamento do risco, podendo, de acordo aqui com a norma, ensejar a perda do direito à indenização. Mas o aspecto problemático, na minha visão, é o parágrafo único, o aspecto final desse parágrafo único, que diz: desde que a seguradora, no caso concreto, demonstre que tais situações tenham sido determinantes para a ocorrência do sinistro. Então, ela foi além, né? Ela não exigiu apenas um nexo de causalidade, mas exigiu um nexo de causalidade reforçado, no sentido de que tenha sido determinante. Me parece mais adequado que tenha influenciado a ocorrência do sinistro. Então, esses são os 7 erros, se a gente pode colocar assim de forma um pouco mais poética, para que, eventualmente, a SUSEP possa refletir e permitir mudanças de rumo, visando aí que a lei se torne cada vez mais técnica, que a regulação, melhor dizendo, se torne cada vez mais técnica e equilibrada. Obrigado pela atenção.